Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. A história continua a acelerar. Mais tensão na fronteira oriental da Europa, mais agressões de Israel no Médio Oriente. Of the incident is ongoing. What is clear is that the violation last night is not an isolated incident. The Supreme Allied Commander will continue to actively manage our deterrence and defense posture along the entire eastern flank. Allies are resolved to defend every inch of Allied territory. We will closely monitor the situation along our eastern flank, our air defenses continually at the ready. Na noite de quarta-feira, os alertas vermelhos voltaram a soar na Polónia, a fronteira oriental da União Europeia com o bloco controlado pelo Kremlin. Vários drones russos foram abatidos no espaço aéreo de um país da NATO. Uma provocação em larga escala, avisou o primeiro-ministro da Polónia, Donald Tusk. Um passo na escalada das tensões que coloca o país perante a mais séria ameaça à sua segurança desde a Segunda Guerra Mundial, acrescentou Tusk. A Polónia invocou o artigo 4º do tratado que determina o quadro de cooperação dos países da NATO. Uma iniciativa que tem um significado dramático. A Polónia sente-se ameaçada e pede aos membros da NATO, cujo Conselho se reuniu imediatamente para discutirem e analisarem a situação. No final, o secretário-geral da organização, que acabámos de ouvir, deu conta que a ameaça foi contida com a participação de aviões de combate da Holanda e da Polónia, mísseis alemães e aviões de vigilância da Itália. Mark Rutte deixou de novo um aviso grave. A NATO não cederá 1 milímetro do seu território. Um pouco mais longe, mas ainda na esfera geopolítica da Europa, Israel alargou os seus ataques ao Qatar. Depois de bombardear Beirute, a Síria, o Iêmen ou o Irão, Israel estende o espaço do conflito que continua a ter como sede a faixa de Gaza. O ataque mereceu críticas generalizadas, até dos Estados Unidos. Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia, anunciou que vai propor aos Estados-membros a suspensão parcial dos acordos de parceria com Israel. Ao ter como objetivo a soberania de um Estado que serviu de palco às tentativas de negociação com o Hamas, procurando eliminar os negociadores palestinianos, Israel voltou a escalar o conflito e a enterrar ainda mais as tenues esperanças de paz. Não tendo uma origem, uma natureza ou uma finalidade em comum, estes conflitos à porta da Europa ameaçam a sua segurança e a sua prosperidade. A cada dia que passa, sente-se com maior nitidez que a guerra deixou de ser uma improbabilidade absoluta. Porque sabemos que quando se fala de guerra, quando os Estados se preparam para a guerra, quando incidentes como estes se repetem e avolumam, a guerra ganha novas possibilidades de acontecer. Haverá ainda razões para acreditar que o imperialismo de Vladimir Putin pode ser contido? Que os Estados Unidos voltarão a ser um parceiro fiável para facilitar a dissuasão? Ou que Benjamin Netanyahu terá um mínimo de humanidade e de lucidez para evitar o desastre? No episódio de hoje, contamos com a participação de Ana Soller, doutorada em Assuntos Internacionais pela Universidade de Miami, investigadora assistente no Instituto Português de Relações Internacionais e presença frequente nos espaços de comentário nas televisões em programas que discutem o estado do mundo. Este é o P24. O seu dia começa aqui. Diana Soller, muito obrigado por vir ao P24. Um prazer tê-la aqui connosco, uma vez mais. Muito obrigada pelo convite. Nas discussões sobre os conflitos às portas da Europa, fala-se sempre de cada um deles, da guerra da Ucrânia ou de Gaza, do conflito em Gaza, mas de forma isolada, até porque a sua origem e a sua causalidade são, obviamente, diferentes. Mas faz sentido dizer que a sua conjugação torna a discussão sobre a segurança europeia numa questão ainda mais premente? Diria que sim, até porque estas duas guerras, do meu ponto de vista, têm uma origem comum, que é um grande desequilíbrio de poder entre os Estados Unidos e a China, e uma grande dificuldade de perceber quem é que verdadeiramente é o líder do sistema internacional e que regras é que vigoram neste momento no sistema internacional. E isto é que permite a um conjunto de Estados, nomeadamente Estados e atores não estatais, nomeadamente o Hamas, Israel, o Irão, a Rússia, a terem tido posições bastante extremas que talvez não esperássemos há alguns anos atrás, quando havia uma potência unipolar. Quanto à Europa, neste novo sistema internacional, fica um bocadinho órfã, aliás, como
Ursula von der Leyen disse, por outras palavras, no seu discurso da União, do Estado da União, fica um bocadinho órfã de segurança e um bocadinho órfã de alianças, porque o seu laço com os Estados Unidos está muito mais fragilizado. Não é inexistente, mas está muito mais fragilizado. Depois, relativamente diretamente à segurança da Europa, a mim parece-me que a guerra na Ucrânia, e nomeadamente as ramificações que poderá vir a ter para a Europa, quer em incidentes como o que aconteceu esta madrugada na Polónia, quer na redefinição da arquitetura de segurança europeia que vai existir de alguma maneira no fim desta guerra, vão ser absolutamente decisivos para o nosso ambiente de segurança no futuro. No Médio Oriente é menos grave, digamos assim, da perspectiva da segurança europeia, mas há evidentemente um desafio da parte de todos os atores, não só de Israel, mas de todos os atores, àquilo que costumava ser a ordem internacional que a Europa ainda subscreve nos dias de hoje. Portanto, os desafios são diferentes, sendo que a guerra da Ucrânia está mais, digamos assim, ao alcance da Europa. A Europa pode ter uma intervenção e tem tido uma intervenção muito mais acentuada, enquanto nas questões do Médio Oriente a Europa está praticamente de lado. Que leva, portanto, muitos observadores, portanto, a falar até num problema de incoerência, ou seja, de falta de sustentabilidade, portanto, de um discurso relativamente à Ucrânia, quando, por outro lado, acontece aquilo que acontece em Gaza, sem que haja uma reação. Mas já vamos falar sobre isso, mas primeiro deixe-me fazer-lhe uma pergunta sobre este episódio que já citou, da invasão dos drones russos na Polónia. Faz sentido aquilo que Donald Tusk, o primeiro-ministro polaco, disse, considerando que este episódio coloca o país no ponto mais perto de uma guerra desde a invasão alemã em 1989, portanto no início da Segunda Guerra Mundial? Depende muito da forma como nós interpretarmos o que aconteceu de madrugada, e eu tendo a adotar, e até para efeitos de análise é o que faz sentido, as posições da Polónia e dos membros da NATO, que dizem que se tratou de uma provocação russa. Ou seja, não foi propriamente um ataque, mas foi uma forma da Rússia mostrar à Europa, à NATO, aos aliados da Ucrânia que não estão a salvo do armamento russo. E assim sendo, sim, eu acho que Donald Tusk tem razão, porque se é esta verdadeiramente a mensagem que a Rússia quer enviar à Europa, de que é uma ameaça real de segurança para a Europa, eu parece-me que sim, quer dizer que é a primeira vez que algum Estado desafia diretamente um membro da NATO relativamente à sua segurança, portanto... Isso é preocupante, portanto, é preocupante, mas o vice-ministro da Bielorrússia, o ministro da Defesa, portanto, declarou que tudo não passou de um erro, que a Polónia foi avisada. Há caso para suspeitar que este incidente não seja apenas mais um pretexto para a Polónia e a NATO escalarem as suas pressões contra a Rússia? Ou seja, portanto, olhando para aquilo que foi a sua resposta, Diana Soler, a minha pergunta é, não será também isto não haverá aqui também algum aproveitamento por parte da Polónia e da NATO para sublinharem, portanto, a necessidade das suas estratégias no sentido de reforçar a segurança e a defesa europeia? Não me parece, por uma razão muito simples. A NATO, desde o início desta guerra, que tem feito, digamos, aquilo que eu chamei desde o princípio um apaziguamento bélico da Rússia, ou seja, dar à Ucrânia apenas o que era necessário para se defender e nem mais uma munição do que isso, e teve sempre o cuidado, até por relatos que temos de posteriores, a guerra já tem 3 anos e meio, hoje em dia já temos uma série de relatos, de conversas que aconteceram entre os líderes internacionais. Houve sempre um grande cuidado de não provocar a Rússia, às vezes até um cuidado demasiado, da minha perspectiva, no sentido de que a Ucrânia e indiretamente a Europa e os Estados Unidos é que estavam de alguma maneira a ser acossados, a Ucrânia atacada e os Estados Unidos e a Europa acossados pela Rússia, e a resposta foi sempre uma resposta um pouco insípida
relativamente às provocações, essas sim, que foram feitas por Moscovo, quer do ponto de vista retórico, quer do ponto de vista militar, ao longo dos últimos 3 anos e meio. Não vejo razão para haver uma mudança de posição agora, ainda mais quando enfim, a NATO não é seguro ou não tem a segurança que tinha desde que Biden deixou a Casa Branca. Portanto, por maioria de razão, não me parece que a Polónia estivesse propriamente interessada em forçar, digamos assim, uma intervenção da NATO, como aconteceu ontem à noite, nomeadamente no abate dos drones, e as consequências que isso tem que ter obrigatoriamente a partir do momento em que já vários Estados da NATO e a própria NATO assumem que é uma provocação russa à NATO. E, portanto, isto é de consequências profundas. E sendo de consequências profundas e graves e que podem ter consequências graves na nossa vida coletiva. E, portanto, não me parece nada que isso corresponda ao comportamento que nós vimos nos 2 últimos 3 anos e meio. Ao contrário do que me parece que o historial da Rússia e até da Bielorrússia relativamente à NATO diz-nos exatamente o contrário, que a Rússia tem permanentemente testado os limites da NATO e pela primeira vez a NATO parece estar a reagir, ainda que só retoricamente. Falemos também do que está acontecendo no Médio Oriente. Israel atacou mais um país da região. O que é que essa decisão nos mostra? Uma confiança ilimitada de Israel no seu poder militar? É um passo perigoso que pode acelerar a criação de uma coligação árabe? Ou seja, faz sentido recear que possa acontecer aquilo que aconteceu na Guerra dos 6 Dias ou do Yom Kippur, com uma coligação de países à volta de Israel, portanto unidos militarmente para desafiarem Israel. Esse cenário está em cima da mesa ou não lhe parece todo provável, Diana Sola? Não parece todo provável. Aliás, há uma grande comoção dos países árabes, nomeadamente do Egito, da Jordânia, dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita, relativamente ao Qatar. Mas neste momento em que estamos a falar agora, e já há algumas horas, Israel está a bombardear o Iémen e ainda não houve uma única reação do mundo árabe, também porque o Iémen, como se sabe, é um adversário da Arábia Saudita, aliás, onde também está a acontecer uma crise humanitária até mais devastadora do que da de Gaza, mas da qual nunca se fala por algum motivo que eu nunca percebi. Portanto, eu acho que o que se passa aqui, efetivamente, é que são 3 ou 4 coisas. A primeira, Israel, desde o 7 de outubro, que tem um plano evidente, que é transformar o ambiente de segurança no Médio Oriente a seu favor. E de alguma forma já o conseguiu, até com o apoio dos Estados Unidos, nomeadamente através de um enfraquecimento profundo do Irão. Mas isso também implicou ataques à Síria, também implicou ataques ao Líbano, também implicou, também implicou várias incursões fora do território israelita que, em boa verdade, não levantaram um clamor muito forte dos países árabes, dos países do Golfo, daquilo que nós chamamos normalmente as monarquias árabes. Porquê? Porque esta mudança de ambiente de segurança também é importante para as monarquias árabes, porque para estas monarquias árabes o Irão também é o seu maior inimigo e não Israel. Enfim, isto manteve-se principalmente nos últimos meses, principalmente desde que Trump se transformou no presidente dos Estados Unidos da América, foi eleito presidente dos Estados Unidos da América, e até ontem, no fundo. Repare que não temos protestos da rua árabe em prol da Palestina há vários meses, não temos tido, digamos assim, reclamações dos países árabes ou declarações dos países árabes a insistir na questão dos 2 Estados, ainda que estejamos a perceber que a grande Israel, a ideia da grande Israel pode estar a ser posta em prática, quer na faixa de Gaza, com a anunciada ocupação de Israel, quer na Cisjordânia, através do plano de anexação
enunciado por Smotrich, mas não desmentido por Benjamin Netanyahu, até ontem. E o que é que pode ter mudado ontem? O que mudou ontem é que o Qatar é um país muito importante na geopolítica do Médio Oriente, porque é talvez o único país que consegue falar com todos os parceiros. Portanto, é uma espécie de ponte entre todas as diferenças de natureza política e geoestratégica que existem na região. E é muito difícil encontrar outra. E porquê que é muito difícil encontrar outra? Porque o Qatar é uma espécie de um safe haven para os terroristas, inclusivamente os terroristas do Hamas, sem por isso desbaratar o capital político que tem junto dos Estados Unidos, junto da Europa, junto dos Estados do Golfo e junto do próprio Israel. Não é? Com o reconhecimento que o Qatar fez do Estado de Israel. E vai ser muito difícil encontrar outro Estado nesta posição. E, portanto, o Qatar é absolutamente essencial para que continue a haver diplomacia, seja ela qual for, no Médio Oriente. Mas uma pergunta muito rápida, Diana Soller, até porque o nosso tempo está esgotado. Isso quer dizer que, depois deste ataque, as possibilidades de se encontrar um caminho para a paz da região ficaram mais difíceis? Eu acho que as possibilidades para encontrar um caminho para a paz já eram muito reduzidas, porque no fundo o acordo de paz que o Qatar quer criar com o apoio do Egito, da Jordânia e dos Estados Unidos é um acordo de paz em que Israel desiste do seu objetivo da Grande Israel, nomeadamente da ocupação da faixa de Gaza, e em que o Hamas desiste da sua própria existência. E, portanto, nenhum dos atores está minimamente interessado em chegar a um acordo de paz neste momento. Nenhum dos atores, Hamas e Israel, está preocupado com o destino do povo palestiniano. A verdade é esta. Exatamente, é triste verdade, diria eu. Diana Soller, muito obrigado por ter vindo ao P24, foi como sempre um grande prazer tê-la aqui connosco. Até uma próxima, obrigado. Chama-se Enter e já está disponível para os leitores na edição online do Público. Com esta nova secção, o jornal reforça a sua aposta editorial na área da tecnologia. O objetivo desta iniciativa é claro e preciso: unir o jornalismo de informação com o jornalismo de serviço, focado na forma como a tecnologia impacta e melhora a vida dos leitores, sem perder exigência, clareza e espírito crítico. Por ali, pode obter informações práticas sobre novos serviços ou sobre novos produtos. Pode também saber das últimas novidades tecnológicas que prometem desenhar o futuro da economia ou da ciência digital. O Público sempre se esforçou por acompanhar os sinais dos tempos, que é uma forma de dizer de estar ao lado do que é importante para os seus leitores. Com o Enter, nem precisa de ser um nerd da tecnologia para se sentir envolvido. Por lá, há um admirável mundo novo de coisas que fazem ou vão fazer parte do seu cotidiano. Tira a prova em publico.pt/enter. O P24 regressa amanhã. Um bom dia para si. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em publico.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.